bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos homenagear os 112 anos do Teatro Municipal, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, palco de grandes acontecimentos artísticos. Ele foi inaugurado em 14 de julho de 1909, em meio a diversas reformas urbanísticas na então capital da República. Para celebrar o aniversário, uma programação especial foi planejada para as redes do TMRJ e também haverá atividades presenciais, como as visitas guiadas. Eu converso com a Clara Paulino, presidente da Fundação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tudo bem, Clara? Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço o espaço e me coloco sempre à disposição de vocês. Ah, que bom. Então, Clara, eu quero convidar você, na verdade, você que vai nos guiar por essa viagem aí de volta ao passado, uma viagem que vai ser com certeza muito prazerosa para mim e para quem está assistindo a esse nosso programa. Vamos começar falando sobre o porquê, né, dessa construção imponente do Teatro Municipal, né? No início do século passado, houve essa necessidade, né, de se criar o Teatro Municipal, de se trazer um teatro nacional, uma companhia de artística estatal aqui para a cidade, não é isso? Isso, exatamente. A cidade do Rio, ela era então capital, né? E a gente estava passando por toda uma remodelação urbana no governo do Pereira Passos, onde a gente tinha uma grande influência europeia da Belle Époque. Então, a cidade do Rio, ela toda se reestruturava e o Teatro Municipal ele surge desse contexto, justamente para ser um polo baseado nas grandes óperas europeias, nas grandes óperas mundiais, né? Então, a ideia era dizer... a gente também tinha as grandes feiras em comemoração, a gente teve a Feira de 22, a gente teve algumas coisas baseadas nesse modelo, e o Teatro Municipal ele surge justamente para dar esse viés rebuscado ao centro do Rio de Janeiro, né? Com a Rio Branco, com todas essas grandes construções que vão surgindo nesse momento. Então, Clara, realmente o teatro, ele chama atenção, é um edifício realmente muito bonito. E é verdade que ele é fruto da junção de dois projetos, né? Que houve até uma espécie de concurso para ver quem é que ganhava o direito de projetar esse prédio? Sim, é verdade. Na verdade, houve o concurso, foi lançado um concurso de forma a ser um processo idôneo, mas quem ganhou o concurso foi exatamente o filho do Pereira Passos. E aí, já em 1905, né, houve todo um rebuliço por conta do ganhador. E então, Pereira Passos chamou o segundo projeto colocado, que era o projeto de um francês, e realizou a junção desses dois projetos. O projeto do filho com o projeto do arquiteto francês. E aí, então, surge o projeto final do Teatro Municipal. Então, a obra começou em 1905 e aí ela se encerra em 1909. Rapidinho essa obra, né? Foi uma obra em tempo recorde, né? Foi uma obra que ficou 24 horas sendo feita. E tem uma outra curiosidade, que era proibido entrar qualquer tipo de material brasileiro ou português na obra. Então, quando você entra no Teatro Municipal, hoje em dia a gente já tem muitos materiais pelos processos de restauração que o teatro passou. Mas, naquele momento, não poderia entrar nada que fosse desses dois países. Então, a gente acaba tendo uma riqueza muito grande no teatro, porque você tem louça alemã, você tem pedras vindas do Oriente, você tem toda a parte de ferragem inglesa. Então, assim, o teatro acaba sendo realmente um modelo e, como falam, uma joia da coroa, né? E então, Clara, no início, aí, pelo que a gente percebe, eles tinham um certo preconceito, então, com material vindo de Portugal, do Brasil. Eles queriam só o top do top, que, na verdade, era aquela sensação de que tudo que era de melhor vinha da Europa, contanto que não fosse Portugal. Não era nem só essa questão. Na verdade, tinha toda essa questão da remodelação, então o que vinha da Europa era a referência,
Mas a ideia também de não se trazer nada de Portugal era justamente para tirar a ideia de que o Rio havia sido, em algum momento, uma área dominada pelos portugueses, né? A gente está falando aí em 20 anos após a proclamação da República. Então, a gente ainda tem um sentimento de ser independente e ser moderno muito grande. Ah, entendi. Então era para tirar mesmo essa ideia de que nós teríamos sido colonizados por portugueses e reafirmar então a República aqui no Brasil. Exatamente. Interessante, mas no início, né, o Teatro Municipal, que tinha sido criado com essa ideia, né, de trazer um teatro nacional, ele importava muito das suas atrações, não é isso? Exatamente. Na verdade, os primeiros artistas que se apresentam no Teatro Municipal, a maioria também é estrangeiro, né? São grandes companhias italianas, grandes companhias francesas que acabam vindo e fazendo suas apresentações nos grandes teatros brasileiros. Existiam outros teatros que foram pensados nesse momento, né? E o Teatro Municipal surge como a referência e para essas companhias. Então, na verdade, até mesmo a orquestra, o coro do teatro, o balé do teatro surge sendo regido por nomes estrangeiros, né? Por italianos e franceses. Nossa, que interessante, porque foi a partir da década de 30, então, que o Teatro Municipal começou a ter, então, um corpo artístico nacional, mas, então, ainda sendo estruturado por estrangeiros. Exatamente, exatamente. Na verdade, os nossos primeiros regentes são todos estrangeiros. Então, por mais que o corpo artístico absorvesse algumas pessoas, já alguns brasileiros, né, ainda grande parte dele era de italianos, eram de europeus, na verdade. E ao longo desses anos, então, o teatro passou por 4 grandes reformas. A última foi feita recentemente e devolveu, né, acho que a beleza do teatro daqueles tempos, logo do início, né, do século. Sim, o teatro passou por algumas obras, inclusive reformas, né? Se a gente for comparar a foto original do teatro à foto atual, por exemplo, toda a área do balcão nobre era composta por frisas e camarotes, e isso é desfeito e vira uma área única de plateia. Então, a gente tem algumas remodelações, a gente teve algumas perdas, até mesmo de painéis que adornam uma das nossas varandas, mas também a gente teve muitos ganhos, porque a restauração acaba trazendo componentes originais e acaba recuperando o brilho do teatro, né? A última restauração trouxe aí algo muito significativo, que foi o douramento da nossa águia, e que até hoje é um símbolo e um marco dentro da paisagem carioca. Sem dúvida, é lindíssima. E a gente vai continuar esse nosso papo. O Câmara Rio Entrevista vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí. O Câmara Rio Entrevista está de volta e, como vocês já sabem, estamos conversando com a Clara Paulino, presidente da Fundação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sobre os 112 anos da instituição. Então, Clara, o período de pandemia chegou, estamos ainda vivendo esse período de muitas incertezas. A cultura, de um modo geral, foi muito afetada por conta dessa nossa nova realidade, né? Sim, na verdade foi um grande baque. Eu acho que para toda a área cultural e para o teatro, que vive do entretenimento, né, que vive do oferecer ao público a sua arte, foi um baque tamanho. E, na verdade, a gente sofreu desde o primeiro momento, porque exatamente no dia que saiu o decreto no Rio de Janeiro, dando ciência, né, restringindo as atividades devido à pandemia, era o dia de abertura da temporada do Teatro Municipal em 2020. Então, a gente já estava com uma artista internacional que tinha vindo ao Brasil se apresentar e abrir a nossa temporada, e isso foi quase impossível
né, a gente acabou sofrendo um grande baque. Mas, como eu sempre falo, a gente foi se ajustando. Na verdade, todo esse período acaba trazendo um aprendizado, né? No primeiro momento, a gente ficou meio perdido, sem saber o que fazer, mas, de toda forma, a gente foi criando caminhos alternativos e utilizando as nossas redes sociais e descobrindo que a gente poderia trabalhar online, que a gente poderia dialogar, e assim a gente conseguiu oferecer uma programação e ainda algum entretenimento à população fluminense. E qual foi o tipo de entretenimento que vocês conseguiram passar, ainda que de maneira remota? Então, a gente vem intensificando isso, mas desde o primeiro momento a gente intensificou as postagens nas redes sociais, a gente começou no boom que teve de lives, né? Também a realizar as nossas lives e também a gravar concertos, seguindo todos os protocolos de segurança. Concertos foram gravados com a equipe do teatro, mesmo que de maneira reduzida, e disponibilizado ao público nas redes sociais. Então, a gente conseguiu, de certa forma, continuar fazendo aquilo que a gente ama, mesmo com todas as suas restrições. Pois é, muito bacana esse trabalho que vocês têm realizado, mesmo que de forma remota. E não só de forma remota, porque agora, a partir de junho, não é? Há pouco tempo, vocês retomaram as visitas guiadas. Fala pra gente como é que tem sido isso. A gente vem retomando até para ver qual é a aceitação do público no retorno do teatro, né? As pessoas ainda têm medo, todos temos medo de como agir, é tudo muito incerto. E aí o nosso primeiro passo, na verdade, foi retomar algumas aulas da Escola de Dança Maria Oleneva. Logo em seguida, a gente retomou, dia 10 de junho, as visitas guiadas. E aí a gente retoma as visitas guiadas, mas com toda uma alteração no roteiro, pensando no cumprimento de todos os protocolos sanitários e em oferecer segurança à equipe e também aos nossos visitantes. Então, as visitas guiadas, elas têm uma limitação de visitantes, a gente restringiu a 15 visitantes e através de um formulário de agendamento que está disponibilizado nas nossas redes sociais, tanto no site do teatro quanto nas redes sociais do teatro. Tem lá o link, é só acessar, preencher o formulário e a nossa equipe liga e agenda a visita no melhor dia e horário para o visitante. Visitas concorridíssimas. E eu sei que vocês voltaram com tudo com essas visitas guiadas e existem certas preciosidades nessas visitas que em outras não era possível se ver, como o tal pano de boca, não é isso? Que eu conheci há pouquíssimo tempo, viu, gente? Preciso confessar. E eu preciso que você explique também para o pessoal de casa que não sabe o que é esse pano de boca, por que ele é tão importante. Havia uma tradição no Teatro Municipal que o pano de boca ele descia em toda abertura de temporada. Porém, o pano de boca ele já não descia há 3 anos. E ele é um acervo, ele é uma obra de arte, é uma das 5 maiores telas do mundo, pintada por Eliseu Visconti. Ele tem 224 metros e é exatamente o que fecha o palco, né? É o que adorna o palco do Teatro Municipal, que também é um palco grande, tem dimensões elevadas para um palco comum de teatro. Foi uma tela pintada, tem a mesma idade do teatro e também é uma obra muito polêmica, ela foi lançada muito polêmica, ela fala das civilizações. Eu não vou dar muito spoiler, porque a gente vai começar uma série nas nossas redes sociais falando várias curiosidades e detalhes desse pano de boca, mas ela narra e tem várias personalidades da música, ela tem várias curiosidades. Então tem Mozart, tem Carlos Gomes, todos retratados e todos ali no pano. Então, a gente, inclusive, montou uma pequena exposição e disponibilizou para os visitantes uma legenda do pano de boca. Mas, para além disso, realmente, as visitas guiadas tiveram um plus,
A gente alterou o roteiro e como a gente teve que se restringir de certa forma, a gente achou por bem poder oferecer um pouquinho mais do que é o teatro. Então, a gente inseriu no percurso da visita guiada a visita ao camarote, aos camarotes do governador e do presidente. A gente tem 2 camarotes exclusivos no teatro, e a gente visita um desses camarotes, a gente montou uma exposição para esses visitantes, e desde ontem são 2 exposições, porque montamos uma também do Pano de Boca, e tem muita coisa legal acontecendo, porque a gente sempre tenta colocar uma surpresa a cada visita e a cada vinda, né, ao teatro. É uma alegria para o público, é uma alegria para nós, então a gente sempre tenta fazer o melhor. Ah, com certeza vocês estão dando um show de bola aí para a população do Rio de Janeiro. Mas olha só, eu sei que vocês estão fazendo o melhor, só que tem gente com saudade, né, de assistir os espetáculos ao vivo. Esse pessoal que está com saudade, ele pode nutrir a esperança de que, de repente, até o final do ano, as portas desse teatro vão se abrir para as apresentações presenciais? Olha, a gente vem trabalhando diariamente para isso. Eu falo com toda certeza. A gente vem trabalhando. Na verdade, toda essa movimentação e até mesmo a disponibilização desde maio, né, da nossa temporada online 2021 é um termômetro para entender como o público está reagindo a essa retomada, e a gente vem tentando trabalhar o teatro para que ainda nesse segundo semestre a gente reabra, mesmo com redução da capacidade de público, né, restringindo aos 40% para o público. Se Deus quiser, estaremos juntos em breve. Nós conversamos há pouco tempo, né, Clara, falando sobre no dia do aniversário do teatro. A gente fala muito sobre a saudade que o público tem de retornar ao teatro, mas você me falou também que os funcionários também sentem falta desse público, né? A gente sente uma falta imensa, né? Na verdade, é uma ida e vinda, porque a gente sempre esteve acostumado com um teatro muito movimentado. A gente ensaia para os espetáculos, então a gente trabalha na montagem, na conservação de todo o teatro para receber esse público. Então, o teatro acaba sendo um espaço muito dinâmico e muito corrido no seu dia a dia, por conta da nossa função, da nossa missão, né, de oferecer as artes. E aí, quando a pandemia veio, a gente parou, o teatro estava silencioso. Até hoje existem funcionários que, quando retornam ao teatro, choram, né? Eu acho que quase todos nós passamos por isso. E aí a gente está numa ansiedade imensa. Por isso que eu digo, a gente tem trabalhado diariamente para que o público volte, porque a saudade do lado de cá também é muito grande. Imagino, e esse reencontro vai ser muito bonito e até o final desse ano ele vai acontecer. Queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa, Clara. Eu que agradeço. Espero que em breve a gente possa estar junto de novo, dando boas novas e usufruindo desse espaço que é de todos nós. Amém, que assim seja. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Acompanhe as novidades da Câmara no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.